Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Eu me chamo Edson Melo, sou trabalhador da Seara Alta de Souza, localizada aqui no bairro do Ipsep, Recife, Pernambuco. Hoje iremos tratar de uma história de um espírito sofredor, que está localizada no livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 4, François Risquier. É uma história de muito apego a bens materiais que iremos, ao passar do tempo que vamos usar, iremos falar sobre vários assuntos que engloba este assunto aqui. Principalmente a questão do apego dos bens materiais, e depois vamos ver como é que nós podemos nos desapegar a esses bens materiais. Agora, antes de começarmos, propriamente dito, o assunto, adentrarmos, iremos nos conectar com o alto fazendo a prece de início. Então, quem quiser fechar os olhos, fecha, e não quiser, pode deixar os olhos abertos. E vamos falar com Deus. Mestre de infinita bondade, justiça, amor e caridade, estamos aqui unidos para mais um trabalho da nossa Seara Alta de Souza, o Núcleo Espírita Alta de Souza, que é a divulgação da tua doutrina. Essa doutrina que nos esclarece e nos consola. Que possamos, Senhor, agora ficar calmos, pacientes, equilibrados e escutar as tuas lições para colocar em prática no nosso dia a dia. Que a tua luz seja uma constância em nossas vidas, hoje e sempre. Bem, meus queridos irmãos, na medida em que formos desenvolvendo o tema, a gente vai contando algumas histórias e conectando com a história do livro Céu e Inferno, de François Risquier. Então, nós iremos agora só para esclarecer melhor, porque vai falar muito em bens materiais, principalmente em dinheiro. Aqui eu trouxe uma mensagem do livro Caridade, de vários espíritos, psicografado por nosso irmão Chico Xavier. E ela fala o seguinte, vejamos. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho, não resta dúvida. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia assegura as atividades que garantam o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro
de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base da cura. No entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Então, quando a gente vai falar sobre a questão dos bens materiais e principalmente do dinheiro, a gente sabe que é uma alavanca do progresso, pois ele é a mola do mundo, principalmente o mundo em que nós vivemos. Então, necessitamos de dinheiro para nós sobrevivermos, correto? Então, veja bem, meus irmãos, como é que a gente faz bom uso desse dinheiro e como é que a gente faz mau uso desse dinheiro, certo? Ou seja, do que a gente ganha. Então a gente vai tirar essa lição para todos nós. Eu, você, eles, todos que nos escutam. Essa lição é para a gente, é para nós. Tá bom, meus irmãos? Até porque todos os dias nós pegamos em dinheiro. Por volta de 1857, meado do século XIX, um velho celibatário e muito popular, ele desencarna. Mas tem uma inquilina dele que até esqueceu, né, de muitos anos ter vivido em aluguel da casa dele, e ela tinha uma filha. E essa filha, ela tinha sonos, tinha primeiro a questão da catalepsia e tinha uns sonos magnéticos, onde esse senhor François Riquier veio dar uma comunicação pedindo para se comunicar com a mãe dela, que foi inquilina dele há tempos atrás. E aí ele quer dar uma comunicação espontânea. Então, depois de um tempo, ele volta a se comunicar com ela, com essa moça, e com a mãe dela, a inquilina. E aí ele começa a dizer a ela, primeiro ela pergunta, o que é que queres de nós? Então ele começa a falar e dizer assim que ele está muito preocupado, está muito angustiado, porque ele está vendo que as fortunas que ele acumulou durante tanto tempo está sendo dividido entre a família, aos irmãos, aos sobrinhos, aos primos. Não era uma família como esposa, que ele não tinha filhos, e sim quem tinha mais aproximação com ele. E estava sendo feito a repartição da herança, e as pessoas, com a sua parte, começavam a gastar esse dinheiro.
E ele estava muito perturbado onde ele estava. Não, não deixe ninguém fazer isso. E a senhora disse, mas o senhor está morto. O senhor foi a óbito. E aí ele disse, não, ele não se convencia que estava, que tinha desencarnado. Não se convencia. Eu preciso do meu dinheiro. E ela falou, o senhor tem que pedir para vir pobre, como se fosse uma forma de expiar aquele tempo que ele passou na Terra e se dedicou só a acumular bens e não dividia. Tipo de egoísmo muito forte. Porque quem acumula muito bens, ele não pensa no próximo. Ele disse, de maneira alguma, de jeito nenhum, eu não posso ficar pobre. Eu vivo com isso aí. E tem mais uma. Eu não estou morto. Ele não se convencia que ele estava já no outro plano espiritual. Ele via tudo que tinha e ele estava altamente perturbado. Aí veja só o que perguntaram a ele. E aí me permitam eu ler, que eu vou ser bem fiel ao texto. Que quando diz para com ele a espiritualidade, como ele se comunica, como ele, as palavras dele, como é que ele está se sentindo lá no plano espiritual. Aí perguntam assim, seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? Ele responde, sim, sofro piores torturas que as das mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivos de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. O que foi que elas falaram para ele? Oraremos por vós. E ele diz, obrigado, agradecendo. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. Ou seja, o senhor François Riquier, ele só poderia se arrepender se ele esquecesse dos bens materiais. Por isso que quando a senhora disse, vamos orar por você, ele disse, orai. Então, para eu poder esquecer os bens materiais, só assim eu posso me arrepender. E após a comunicação, a senhora, ele ainda disse assim, aí ele assina e faz François Riquier, Rua de la Charité, número 14. Ele dá o endereço como se ele ainda estivesse vivo. Olha, ele vai a óbito em 1857 e em 1862, depois de 5 anos, ele dá a comunicação. Ainda acha que está
encarnado, né? Que ainda está nesse plano material. Então, quando ele termina a comunicação, a senhora corre e vai nesse endereço. E fica surpresa, né, que depois de 5 anos numa comunicação, o último endereço dele era aquele mesmo, confirma aquele mesmo. Então ele estava muito ligado à questão da matéria, à questão do apego material, principalmente ao dinheiro, né? E aí, meus irmãos, tem no livro aqui, é de Vencendo as Imperfeições, de Humberto Ferreira. Esse livro é excelente. Quem puder adquirir. Tem assim um capítulo chamado Apego. Veja o que nosso irmão traz para todos nós. Chamamos de apego aos fortes vínculos que estabelecemos, como pessoas ou coisas, como dinheiro, riqueza, casa, carro, empresa, fazenda, roupas, calçados, joias, animais, objetos de estimação, corpo físico, cargos, poder, posição de destaque, pessoas, etc. Quando isso ocorre, temos grande dificuldade de desapegarmos. Todos nós. Nossa morada definitiva é o mundo espiritual. A estada na terra é temporária e é necessária para o nosso progresso moral. A excessiva valorização da vida terrena costuma provocar uma verdadeira inversão de valores, como fazendo com que os materiais sejam colocados acima dos espirituais. Nós valorizamos mais as coisas materiais do que as espirituais. O que significa isso? Vejamos. No capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem: não se pode servir a Deus e a Mamon, preservar-se da avareza, ou seja, parábola de um rico homem. Chega para Jesus e ele diz assim, ele já era rico, diz assim: Senhor, faz com que meu irmão divida a herança comigo. Aí Jesus, bem calmamente, tranquilo, como sempre, mas numa multidão, respondia a ele e disse: o que é que faz de você pensar que eu posso julgar? Veja a humildade do Cristo, né, para com esse homem rico. E aí ele parou um pouco, na serenidade dele, e ele colocou uma parábola. Num capítulo 16º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, tem um capítulo todo mostrando o que é as coisas da matéria e as coisas do espírito. Então, quem puder, depois, no passar da semana, dos dias, né, abram o capítulo 16º. Não se pode servir a Deus e a Mamon,
que vocês estarão vendo um arsenal, certo, de exemplos, parábolas do Cristo naquela época para com aqueles povos. E uma desses foi quando tem assim, preservar-se da avareza. Um homem chega numa multidão grande, porque o Cristo, quando caminhava, ele caminhava com um número muito grande de pessoas em volta dele. E aí pediu a Jesus que interferisse entre ele e o irmão, para que o irmão dividisse a herança, que ele pudesse também ter direito a essa herança. E Jesus, simplesmente, serenamente, responde para ele: quem sou eu, né, para poder julgar esse assunto? Jesus não tinha conhecimento, ele tinha conhecimento de tudo, mas ele não estava a par do que tinha acontecido com ele e com o irmão. Então, o que foi que Jesus colocou para ele? Uma parábola. Uma parábola que diz assim: havia um rico homem, certo, cujas terras era abundante, vários grãos nos celeiros, riquíssimos, rico. Não faltava nada para ele. E ele, em sua, no seu íntimo, ele diz assim: eu já tenho todos os grãos e está faltando lugares para colocar mais, porque a produção está maior. Eu preciso de outros celeiros. Já sei, eu vou destruir todos os celeiros e vou fazer maiores, bem maior. Só assim o meu espírito, ele gozará de tudo que eu tenho. Veja bem, não falou em nenhum momento em repartir, em dividir. Ele falou simplesmente que iria colocar o que ele ganhou a mais em outros celeiros maiores. E aí, assim, como a justiça divina age nesse momento? Para nos mostrar que nós, muitas vezes equivocados com as nossas ações, não damos importâncias ao que tem ao redor de nós. O homem vai prontamente descansar, não acorda mais. Ele foi a óbito, desencarnou. E aquela fortuna que ele tinha, ele usufruía já e ele queria ter mais e mais. Então a avareza, que é justamente uma das coisas que está ligada ao egoísmo, certo? É pensar em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso a gente está adquirindo bens materiais. Nós achamos que aquilo ali ainda não é suficiente para sobrevivermos. E a gente vai à procura de mais e fica insaciável. Eu tenho tanto, mas quero mais. Eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais. Sempre mais. E você, naquela cobiça de ter cada vez mais, você vai esquecendo do seu próximo. Nós vamos esquecendo do nosso próximo, que está necessitando tanto de todos nós. A caridade.
é uma forma de nós podermos dividir. Dividir o que temos a mais do supérfluo. Veja bem. O que foi no óbolo da viúva, que ela joga lá aquela moeda. E o que é que Jesus diz? Quem deu mais foi ela, porque ela só tinha aquilo. Então, meus queridos irmãos, eu tenho uma história aqui que aconteceu na comunidade da Miroeira. Nós íamos uma vez nos domingos e a gente ia visitar a comunidade. Então, uma das vezes, nós tinha várias. O terreno era acidentado, com várias ladeiras, certo? De barro. E a gente deixávamos o carro bem lá fora, num chamado sítio, e íamos a pé até entregar a feirinha, levar uma palavra amiga, certo? Levar um sorriso e trazer um sorriso, porque eles nos recebiam muito bem. E aí acontece que tinha uma casa de um chamado Joabe. Joabe, ele tinha assim uma casa bem na ladeira, bem íngreme, e nós íamos lá. E quando a gente chegou, a casa dele era o seguinte, era lona, certo? Nos quatro cantos, e brasilite. A maioria das casinhas de lá era assim. Então, quando a gente chega lá, ele abre um sorriso muito grande. E a esposa. Ele diz assim: "Oh, meus irmãos, que maravilha vocês virem hoje." Mas era sempre, certo, no segundo domingo que a gente ia. E quando ele disse: "Ontem chegou uma senhora aqui, bateu palma e disse: eu estou com fome." E a gente não tinha nada para dar. 3 filhos, a esposa, o fogareiro de lenha na sala. Era um vão. Eles partiam as paredes de aquela lona preta. Certo? E aí ele disse: "Que maravilha." A gente leva a cestinha, conversa com ele, faz a prece, a família. Ontem a gente só tinha 2 fubas. Pacote de fubas. De fuba. Ou fubá, como queiram chamar. E aí ele entrega uma e fica com uma para alimentar ele e a família. E quando chega no outro dia, ele recebe uma feirinha. Veja a satisfação dessa família. Então, enquanto mais pudermos ajudar as pessoas, os nossos irmãos, certo? Levando a palavra amiga, levando uma prece, dando um abraço, sorriso, levando a mensagem do Cristo através do Evangelho. Isso é maravilhoso. É como diz, isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague uma maravilha dessa. Aí eu pergunto, quando a gente faz isso, quem é que verdadeiramente está sendo feliz? Será que é Joabe e a família ou somos nós? Essa felicidade que nós sentimos é uma felicidade que dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum. É uma maravilha de Deus, que Deus nos dá essa oportunidade. Porque aqueles irmãos, em épocas passadas, poderia estar nos ajudando. E agora a gente está ajudando eles.
E o avarento, o egoísta, não pensa nisso. Ele pensa só em si e em cada vez ter mais. Aí vem como o rico do Evangelho vai descansar e aí não acorda. Sim, em outro plano espiritual. Vejamos o que Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, nos diz, nos fala: Não queirais entesourar para vós tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas entesourais para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Meus queridos irmãos, muitas vezes, a gente acha que nós temos conforto, tranquilidade financeira. E veja bem, eu vou contar assim uma história extraída desse livrinho aqui, que é a História do Dia a Dia, de Dival Bueno, que diz o seguinte: a riqueza. Chega um pai e diz ao filho de 12 anos: Meu filho, eu vou lhe mostrar o que é a pobreza. Ele não conhecia o que era a pobreza. Ele vivia muito bem no conforto. E aí o pai entrou em contato com um senhor muito pobre que tinha um sítio distante da cidade. E o senhor o hospedou, ele e o filho, no final de semana, na casa dele. Ele queria mostrar ao filho que era pobreza. Passou os 2 dias, certo, com o filho. E, terminados os dias, ele agradeceu ao senhor do sítio e, chegando em casa, tirou as malas do carro, estava ansioso para saber o que o filho achou. Depois de tomado banho e tal, chamou bem tranquilamente o filho. Disse: Meu filho, senta aí. O que foi que você achou? Disse: Achei bom, pai. Achou bom, meu filho? Achei. Olha, pai, enquanto a piscina da gente chega até a metade do jardim, eles têm um riacho que atravessa o sítio dele. Não tem fim. Que o menino respondeu para o pai. Veja bem, pai, enquanto a gente tem essa varanda toda iluminada, ele tem as estrelas e a lua que iluminam a casa deles. E o pai calado. Depois, por fim, ele disse: Pai, a gente só tem um cachorro, eles têm 5. Então, a gente fazendo essa reflexão, o que a gente acha que é riqueza e pobreza, está muito relativo. Muito relativo. A pobreza material é uma prova muito grande. Muito. A prova da paciência, a prova da resignação. Porque quando a fome realmente
É uma triste, uma tristeza. E principalmente, né, a prova da riqueza. Essa daí é que é realmente a prova muito superior, certo, de superar esse obstáculo do que até a própria pobreza. A prova da riqueza, ela está mexendo com o seu ego. A avareza, o egoísmo, é uma das piores chagas da humanidade. Você não pensa no próximo, você só pensa em si. Nosso irmão Joabe, 2 saquinhos de fubá. Ele deu um e ficou com outro. Nossa irmã do óbolo da viúva, uma moeda ela jogou, só tinha aquilo. Então, meus irmãos, é para a gente fazer as nossas reflexões, certo? Entrarmos todos os dias em sintonia com o alto, com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores espirituais, os anjos da guarda, e pedir força para não cairmos nessa tentação da avareza, do egoísmo. Pedir para que a gente possa olhar mais para o nosso próximo. Fazendo a caridade, levando o amor ao próximo. Só assim é que a gente vai esquecer quando ele pediu para esquecer dos bens materiais, fazendo oração por ele, François Riquier. Só assim a gente vai esquecer, fazendo a caridade, do egoísmo, da avareza. Estão ligados, né? A avareza e o egoísmo estão ligados. Na medida que eu sou egoísta, só penso em mim. Na medida que eu sou avarento, eu só quero cada vez mais para mim, para ninguém mais. Então, quando a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa por nosso próximo, façamos. Façamos. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho nada para dar material. Você tem uma palavra amiga, principalmente agora. Você tem uma prece para fazer pelaquela pessoa que está enferma. A energia de se conectar com o alto. Isso é a caridade moral. A caridade material tem a caridade moral. Você tem o poder que, se alguém lhe afligiu, de saber perdoar. Você tem esse poder. Porque só você pode perdoar aquela pessoa que lhe fez mal. Mas não é perdoar de boca para fora, não. Eu perdoo, mas não quero nem ver. Não. É perdoar realmente de coração. Tentar esquecer. Eu agora perdoei meu inimigo e vou de braço dado com ele para todo. Não, não é isso. Mas é perdoar respeitando. Você respeitar o espaço dele, ele respeitar o seu espaço. Ora, se você perdoa e ele não lhe perdoa, mas você fez sua parte. Nós fizemos a nossa parte. Nós perdoamos. Isso é caridade? É caridade. Então tem várias formas da gente fazer a caridade. Essa passagem agora do nosso irmão François Riquier, ele vem trazendo
a sua história, que nós não devemos nos apegar às coisas materiais, de maneira alguma. Que cada vez mais que nós nos apegamos, mais difícil fica a gente olhar para quem está do lado da gente, precisando da gente. Principalmente nesse momento difícil, onde muita gente está precisando de nós. Muita gente mesmo. Muitos irmãos que estão necessitando de uma oração, necessitando de uma palavra amiga, necessitando de um afeto, de um carinho, necessitando de bens materiais como alimento para poder saciar a fome. Momento muito difícil, meus irmãos. Mas como diz nosso irmão Chico Xavier, tudo passa e isso também passará. Aqui nós vamos finalizando com a mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, do livro O Ser Consciente. No capítulo onde tem ter e ser. São 2 parágrafos que eu vou ler, é muito longo o capítulo. Nas entrelinhas, nós encontramos 2 parágrafos que vai sintetizar o que nós falamos até agora, o que nós abordamos até agora, podemos dizer o que nós estudamos até agora. O ser consciente. Aí tem assim: ninguém tem coisa alguma. Já começa assim. No mundo. Nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob domínio. A incessante transformação vigente do cosmos, tudo altera a cada instante. E o vivo de agora estará morto logo mais. O vivo de agora está morto logo mais. O dominador torna-se vítima. O corpo se dilui. Os objetos passam de mão em mão. Não adianta avareza. Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio. Veja bem. Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio de sentimentos. E porque nada é, enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de esperança, de espaços e abarrotado de preocupações afligentes. Então, está comprovado pela espiritualidade que nós não devemos acumular bens, egoísmo, avareza. Aí vem depois o orgulho, querer sempre passar por cima de outras pessoas, ser o dono da verdade, o dono da razão, é o que mais a gente encontra por aí, infelizmente. Tem uma coisinha a mais, acha que é dono de tudo e de todos. Não pode ser por aí.
Então a gente tem, meus irmãos, é que realmente nos conectarmos, né, com o alto e agora agradecer a Deus por essa mensagem que o nosso irmão trouxe através do livro Céu e Inferno, que a gente aqui foi apenas um instrumento para poder colocar hoje à noite, certo? E esperamos que sirva para todos nós, né, essa lição de justiça, de amor e de caridade, onde a espiritualidade amiga nos orienta a fazer a caridade. Vamos agora fazer a prece de encerramento dos nossos estudos da noite de hoje, da nossa seara, da nossa casa, do nosso núcleo espírita Alta de Souza, que tanto nos acolhe. Querido amigo Jesus, aqui estamos a te agradecer por essas lições que foram acolhidas por todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Que possamos, mestre amigo, fazer as nossas reflexões, colocá-las no dia a dia da nossa existência, para o nosso crescimento moral e espiritual. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.